Você não está aqui porque nunca ouviu falar de educação financeira. Você está aqui porque já ouviu, já tentou. E mesmo assim, o cartão continua no limite, o boleto continua chegando, e a sensação de estar correndo sem sair do lugar não passou. Esse vídeo não vai te ensinar o básico. Ele vai te mostrar algo que ninguém te contou com essa clareza. O problema não é que você tem dívida. O problema é o tipo de dívida que você construiu. E a diferença entre esses dois tipos não é uma questão de valor. Não é uma questão de disciplina. E definitivamente não é uma questão de caráter. É uma questão de lógica. Uma lógica que você nunca aprendeu porque ninguém te ensinou. E que as pessoas que estão construindo patrimônio enquanto você assiste esse vídeo conhecem muito bem. Vamos começar pelo lugar onde você realmente está. Existe um momento específico que quase todo mundo nesse ciclo já viveu. Você olha para o extrato do cartão e percebe que uma fatia relevante do que você vai ganhar no mês que vem já está comprometida com algo que você comprou há semanas. Não uma compra grande, não um investimento, não uma decisão que você refletiria por dias. Coisas pequenas. Um jantar, uma roupa, uma assinatura, um eletrônico que parecia urgente naquele momento. O dinheiro que você ainda vai trabalhar para ganhar já foi gasto. Você está vendendo seu tempo futuro para cobrir decisões do passado. E enquanto isso acontece, o presente continua exigindo coisas novas, que também vão ser pagas no futuro, que também vão comprometer a renda de outro mês que ainda não chegou. Esse é o ciclo. E ele não é burrice. Ele é uma armadilha estrutural que foi construída para funcionar exatamente dessa forma. O crédito fácil não existe para te ajudar a comprar o que você precisa. Ele existe porque a sua capacidade de pagar no futuro tem valor para quem te empresta hoje. Cada limite aprovado, cada parcelamento sem juros aparente, cada oferta de crédito pré-aprovado que chega por mensagem é um sistema otimizado para converter renda futura em consumo presente. E ele funciona porque explora algo que não tem nada a ver com inteligência. Ele explora como o cérebro humano processa prazer e dor no tempo. O prazer de ter algo é imediato. O peso de pagar é distribuído no futuro. Quando você parcela em 12 vezes, você não está tomando uma decisão financeira. Você está cedendo a uma arquitetura psicológica que foi desenhada para tornar o sim mais fácil do que o não. Isso não te torna fraco. Torna você humano, operando exatamente como seu sistema de tomada de decisão foi construído para operar sob estímulo. Mas existe uma consequência que esse sistema não te mostra no momento da compra. Cada parcela futura não é apenas dinheiro que sai. É optatividade que desaparece. É a capacidade de tomar uma decisão diferente no futuro que você está trocando por alívio imediato no presente. E quando você soma todas essas trocas ao longo de meses, o que você tem é uma renda que nunca é inteiramente sua, porque parte dela já pertence a decisões que você tomou quando estava sentindo algo, não quando estava pensando. E aqui está o comportamento que está por trás de quase toda dívida ruim. Você não compra porque precisa do objeto. Você compra porque precisa do alívio que o objeto representa naquele momento. O celular novo não é sobre o celular. É sobre a sensação de estar atualizado, de não ficar para trás, de ter algo bom num dia em que o resto da vida parece pesado. A roupa não é sobre a roupa. É sobre a versão de você que aparece quando a usa. O jantar caro numa sexta-feira não é sobre a comida. É sobre a recuperação emocional de uma semana difícil. Essas decisões não são irracionais. Elas têm uma lógica emocional precisa. O problema é que essa lógica usa crédito como combustível, e o crédito tem custo. Não apenas o custo financeiro dos juros, que já seria suficiente para mudar completamente o cálculo, mas o custo estrutural de comprometer renda futura de forma repetida, mês após mês, sem que nenhum desses compromissos esteja construindo algo além do momento em que foi feito. Você está pagando para sentir. E o que você pagou para sentir há 6 meses já não existe mais, mas a parcela ainda está lá. Se você chegou até aqui e se reconheceu em alguma parte do que foi dito, isso já é informação importante sobre onde você está.
A maioria das pessoas desliga quando começa a sentir desconforto. Você ficou. Isso significa que você está pronto para ouvir o que vem a seguir. Se esse raciocínio faz sentido para você, se inscreve no canal agora, porque o que vem nos próximos vídeos continua exatamente de onde esse para. E se esse vídeo mudou alguma coisa na forma como você pensa sobre dívida, o like é o sinal de que vale continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Agora vem o ponto que realmente importa. Existe um tipo de obrigação financeira que funciona de forma completamente diferente. Não porque não tem custo, não porque é mais fácil de pagar, mas porque o que ela financia não desaparece depois que o prazer passou. Ela financia algo que continua existindo, que continua trabalhando, que tem potencial de retornar mais do que custou. Essa é a diferença entre dívida emocional e dívida estratégica. A dívida emocional consome. A dívida estratégica constrói. E a distinção não está no valor da parcela, não está no prazo, não está na taxa de juros isolada. Está na pergunta que você fez antes de contrair a obrigação. A pergunta da dívida emocional é: consigo pagar a parcela? A pergunta da dívida estratégica é: o que isso está gerando além do custo que estou pagando? Se você não consegue responder a segunda pergunta com clareza antes de assinar, você está prestes a fazer uma dívida emocional, independentemente de quanto ela pareça razoável no momento. E aqui, eu quero tocar num ponto que quase ninguém tem coragem de falar com honestidade. Você já ouviu isso? É melhor morar de aluguel e investir a diferença. Essa frase virou quase uma regra dentro da internet financeira brasileira. Mas aqui está o problema que ninguém menciona quando repete essa lógica. Ela não nasceu no Brasil. Ela nasceu em países como os Estados Unidos, onde o financiamento imobiliário tem juros estruturalmente baixos, onde o crédito é previsível por décadas, onde o mercado foi construído de forma completamente diferente do nosso. Aqui o jogo é outro. O aluguel no Brasil é caro. Os reajustes são constantes e fogem do seu controle. E você pode passar 10 anos pagando pontualmente, sendo um inquilino impecável, e ao final desses 10 anos o que sobra é zero. Nenhum ativo, nenhuma construção, nenhum patrimônio. Apenas uma década de renda transferida para o bolso de outra pessoa. Agora pensa na outra situação. Você financia um imóvel. Sim, você assume uma dívida. Mas ao longo do tempo você está comprando um ativo. Algo que é seu. Algo que pode valorizar. Algo que pode virar renda futura. Segurança para os filhos. Base para uma decisão maior. A pergunta não é financiar ou alugar. A pergunta certa é: você está pagando para morar ou está pagando para construir patrimônio? E tem mais um detalhe que precisa ser dito sem rodeios. Muita gente que fala para você não comprar imóvel já tem a casa própria. Ele não está abrindo mão de segurança. Ele está falando de um lugar que você ainda não chegou. Ele tem a base. Você ainda está construindo ela. Isso muda completamente o peso do conselho. Nem toda estratégia global funciona na sua realidade local. Cuidado com o conselho genérico servido como verdade universal. Porque no Brasil, em muitos casos, a casa própria não é só uma decisão financeira. É uma decisão de segurança, de previsibilidade, de controle sobre onde você vai estar daqui a 10 anos. E dependendo da sua realidade, financiar um imóvel pode ser uma das formas mais básicas e eficientes de usar dívida a seu favor, desde que seja feito com estratégia, não com desespero. Agora vem algo que parece simples, mas que muda tudo quando você internaliza com profundidade. Existe uma forma de dívida que quase ninguém trata como dívida, mas que é a mais importante que você pode criar. É a obrigação que você assume consigo mesmo de se pagar primeiro. Não no sentido vago que você já ouviu antes. No sentido literal e estrutural. Antes de pagar qualquer parcela, antes de cobrir qualquer custo variável, antes de qualquer decisão de consumo, uma fração do que você recebe vai para um lugar que não é conta de consumo. Não é sobra do mês. Não é dinheiro disponível para o próximo impulso. Chame esse lugar de caixa de liberdade, porque é exatamente o que ele representa.
Não é dinheiro guardado por medo. É capital acumulado por intenção. É a base material da sua capacidade de tomar decisões que o ciclo atual não permite. Enquanto você não tem caixa de liberdade, você não tem escolha real. Você tem apenas a capacidade de reagir ao que acontece, usando o crédito disponível como amortecedor para cada imprevisto, cada pressão, cada momento em que a vida custa mais do que o mês permite. Isso não é gestão financeira. É sobrevivência contínua com crédito alheio como muleta. A caixa de liberdade não precisa ser grande para começar a mudar sua posição. Ela precisa existir, porque o momento em que você tem um capital que não está comprometido com nenhuma obrigação passada é o primeiro momento em que você para de operar em modo de escassez. E escassez tem um efeito cognitivo preciso. Ela estreita o campo de visão, reduz a capacidade de planejar, aumenta o peso do presente em relação ao futuro e torna o alívio imediato sistematicamente mais atraente do que a construção de longo prazo. Você não toma decisões financeiras ruins porque é impulsivo por natureza. Você toma porque opera constantemente em condições que foram demonstradas como prejudiciais ao raciocínio financeiro. A caixa de liberdade não resolve todos os seus problemas, mas ela muda as condições cognitivas nas quais você toma decisões. E isso muda tudo o que vem depois. Agora a lógica nova que você precisa instalar antes de qualquer outra coisa. Todo real que você recebe está competindo por prioridade. O crédito que você usou no passado já colocou uma fila de comprometimentos que chegam antes de você poder direcionar esse recurso de forma consciente. Cada nova dívida emocional que você contrai aumenta essa fila. Cada mês que passa sem reduzir o comprometimento passado é um mês em que sua renda trabalha para o passado, não para o futuro. A saída desse ciclo não é linear. Não é apenas pagar uma dívida de cada vez e esperar que tudo se resolva. É mudar a lógica com a qual você usa o crédito antes que o crédito continue usando você de volta. Isso significa desenvolver um critério claro para distinguir obrigações que constroem de obrigações que drenam. Significa criar a caixa de liberdade como prioridade estrutural, não como sobra do que resta depois que tudo foi pago. Significa tratar a pergunta: o que isso está gerando? Como obrigatória antes de qualquer decisão de crédito significativa. E significa aceitar um desconforto real de curto prazo em troca de uma posição estruturalmente diferente no médio prazo. Não porque sofrimento tem valor em si mesmo, mas porque o conforto que o crédito emocional oferece hoje tem um preço que é pago com renda futura, e esse preço sempre é maior do que parecia na vitrine. Quem chegou até aqui endividado não precisa de motivação, precisa de clareza. E a clareza mais importante é essa: você não está nessa situação porque tem um problema de disciplina. Você está nessa situação porque nunca desenvolveu um critério para distinguir os tipos de obrigação que estava criando. E critério não se desenvolve por força de vontade. Ele se desenvolve por exposição repetida a uma lógica diferente da que você estava operando. Você acabou de se expor a essa lógica. A primeira regra não é eliminar dívida. A primeira regra é parar de criar obrigações que drenam para começar a criar obrigações que constroem. E a diferença entre essas duas coisas não está no banco, não está na taxa, não está no prazo. Está na pergunta que você faz antes de assinar. Você tem essa pergunta agora. Use ela.